efetivamente a nossa aula. Deixa eu fechar aqui esse trem que tá me atrapalhando. Muito bem. Então, vamos aos avisos, antes de tudo. No Moodle, já temos a gravação da aula, que foi reposição do dia 11, né, que eu tive um problema de saúde aqui com minha esposa. Tivemos aula 50 minutos das 18h10 às 19 horas hoje, está no Moodle, então quem não conseguiu pode resgatar essa aula lá. A gente, inclusive, introduziu o que estávamos falando, o que vamos falar hoje, nessa aula de agora, que é o tema 5, e a gente continua a falar dos princípios da licitação, e é tema que foi iniciado, como eu disse, nessa aula de reposição. A aula do dia 25 eu já vou subir também, porque eu já está no YouTube, eu já vou colocar para vocês no Moodle. Eu estou colocando os links naquela espaço dos avisos. Se vocês entendem que funciona bem, porque é a mesma lógica de acessar a nossa aula aqui, né? Penso eu. Não sei se vocês acessam pelo Moodle ou direto pelo Teams. Mas o fato é que está lá no Moodle nos avisos. Então, se vocês puderem espalhar a palavra, é importante para terem um acesso e conseguirem ver o que está rolando. Nós estamos em 24 alunos, né, um quórum alto para uma sexta-feira calorenta dessa, em que a gente queria mesmo, era estar sentado, tomando uma gelada e conversando sobre qualquer outra coisa. Eu até poderia estar falando sobre processo administrativo, confesso que gosto, mas eu sei que isso não é unanimidade, nem futebol, nem religião, nem política são unanimidades, então também o nosso tema não é. A prova, já me perguntaram aqui um pouco antes, quero trazer de volta. Sexta-feira que vem, então, temos prova. Serão 10, pelo menos em princípio, eu não devo mudar isso, tá? 10 questões objetivas, valendo 1 ponto cada uma. Eu pretendo fazer 5 modelos de prova, então vou fazer uma porrada de questões. A ideia não é dificultar a vida de vocês, mas é garantir aí um mínimo de isonomia, né? Que todos saibam quais são as regras do edital, né, do nosso certame, que vai ser necessário tomar pé, efetivamente, do que está do que foi ministrado aqui como aula, né? Eu basicamente vou fazer a prova com base na aula do dia 25 e nas aulas de hoje, tá bom? Já estou dando uma dica daquilo que especificamente eu vou explorar na prova do primeiro bimestre. Então, repito, o conteúdo ministrado no dia 25, que foi sexta passada, e hoje vão ser considerados na prova como o material, o conteúdo exigido como conhecimento de vocês, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem tratar algum outro tema antes da continuidade da nossa aula? Está tranquilo, professor. Por mim, pode seguir. Muito bem, alguém já me perguntou aqui. E a nota do webinar? O webinar é nota extra. Então, eu tenho que fazer com vocês ainda alguma coisa para... tem que ser a nota do primeiro bimestre de trabalho, né? Tem uma nota de trabalho do primeiro bimestre e uma nota de prova, assim como no segundo bimestre. A minha vontade seria unificar isso e fazer um trabalho para os 2 bimestres. Acho que nós conversamos sobre isso até na primeira aula, e me parece que é o melhor aí até para, enfim, a gente encerra o semestre com esse trabalhinho, e ele vale nota para os 2 bimestres. Se vocês entenderem que está ok, eu também entendo assim. Pode ser? Quem iniciou nessa disciplina após esse trabalho, como? Há alguém que entrou na disciplina depois do início do semestre, é isso? Foi seu caso?
Entendi. Tô bem. Olha, alguns alunos também pediram para fazer um trabalho alternativo, porque não conseguiram acompanhar o webinar, enfim. Então, na semana que vem, então eu vou fazer assim, pronto. Na semana que vem, na quarta-feira, eu organizei mais um webinar sobre regulação do saneamento e inovação, segundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vocês devem saber já que o objetivo número 6, o ODS número 6, diz respeito ao saneamento. Então, tem 3 palestras que vão ocorrer no dia 7 de outubro, às 19 horas, é o horário de aula. Como vocês sabem, não quero prejudicar, lógico, né, o andamento da aula do professor, de repente a prova, não sei, no dia 7 de outubro, mas esses webinars ficam todos gravados na página da ADEPAR, então se você não conseguiu acompanhar, na verdade, ao vivo, você pode ingressar depois, lá na página da ADEPAR, e assistir o webinar e fazer o seu relatório com tranquilidade. Você pode combinar, por exemplo, um prazo de entrega até domingo, dia 11 de outubro, e vocês, então, teriam todos agora, né, me parece, a possibilidade de fazer esse trabalho. Ficaria aí, resolveria essa questão da nota do trabalho 1 do primeiro bimestre. Acho que é bem tranquilo, né? O que vocês acham? Excelente. Pode falar. Inclusive, quem já fez o primeiro relatório do webinar, professor? Esse daí seria um segundo, isso? Isso mesmo. O primeiro é nota extra, tá? O primeiro nota extra. Esse seria para compor a nota, então, do primeiro bimestre. Isso, pense assim, ó. Quem fez o primeiro relatório do primeiro webinar consegue ter um crédito, né? Então, eventualmente, foi mal na prova, ou, sei lá, tirou 9, quer tirar 10. Né? Posso usar, inclusive, esse trabalho para incrementar, porque para mim não tem diferença, né? A nota da prova especificamente. Claro que você não pode tirar menos da média, né? Tem as regras da instituição. Mas eu quero dizer assim, se quer melhorar a tua média, você pode usar como você quiser. Você vai incrementar um ponto no trabalho, ou na nota de trabalhos, ou vai incrementar um ponto na tua nota da prova, do bimestre. Excelente. Aí a gente faz com que esse segundo webinar seja efetivamente a avaliação, né, dessa nota, ou desse quesito trabalho, para complementar, então, no bimestre com a prova. Acho que seria interessante. Não há essa vinculação, né? Quem faltou não consegue fazer o trabalho. Consegue, fica gravado, disponível no YouTube, acesso gratuito, sem problema. Aí não vai ter o certificado. Eu não vou exigir o certificado como pontuação ali, ou pelo menos como critério objetivo para que eu avalie o trabalho. Já não vou fazer isso no primeiro bimestre, porque o pessoal lá mesmo que cuidou dessa questão dos certificados teve dificuldade, eu não sei se todos conseguiram acessar, então, para evitar esse tipo de problema, o certificado ele é muito melhor para a vida acadêmica de vocês, né, no sentido formal, de comprovar o atendimento da carga horária para a instituição do que para mim. Mas, ao final, vocês demonstram que, por meio do relatório, que assistiram às palestras, são 3 palestras que vão acontecer no dia 7 de abril, 7 de outubro, bem diferente, tá? O seminário passado o webinar passado não tem nada a ver com esse. Alguma coisa tem, lógico, mas eu quero dizer assim, a abordagem vai ser diferente, né? A abordagem perpassa pelos ODS da ONU, então tem toda uma perspectiva ali de inovação, uma perspectiva de futuro, aquilo que se espera, né, do saneamento, não aquilo que foi. Então, interessante, acho que vai ser bem legal, tá? Eu vou colocar... Obrigada, professor. Não há de quê. Eu vou colocar isso no Moodle também, bem claro, ali com as nossas regras para viabilizar isso aí. Ó, alguém já até postou aqui, ó.
Exatamente. Esse é o evento, tem inclusive aqui um link, né, para inscrição. Se você puder compartilhar também, acho que você pegou do Instagram, né? Presumo. Porque Esse eu recebi por e-mail, professor. Ah, é? Ah, Uhum. você Depois se que eu me cadastrou, inscrevi na webinar lá, isso, daí recebeu. eu recebo os e-mails. Então, acabei de perceber que eles não incluíram na divulgação o link para acessar o nosso canal no YouTube, que é ruim. Porque eu já divulguei a eles o link do canal do YouTube, que você clica e abre direto na página do webinar, né? Não tem nem que ficar pesquisando. Então, peraí. Como eu estou aberto aqui, eu já vou... Já vou compartilhar com vocês. Espera só um minuto que eu consigo acessar isso em algum lugar aqui. Ah, daí melhor ainda. Assim, quanto mais direto, melhor, né? Deixa eu só... Isso, acho que é aqui. Tá. Achei. Acabei de postar no chat, pessoal, o link do YouTube que dá acesso direto ao evento, direto ao webinar. Não é o canal geral da Depar que você ainda vai ter que procurar, não. Você vai clicar, se você acessar esse endereço agora, já vai mostrar a capinha do vídeo ali, a descrição. E vocês já podem até, se quiserem, eu recomendo que façam, há a possibilidade de clicar no canto inferior esquerdo da capa do vídeo, né, onde apareceria, em tese, e vai aparecer a transmissão do webinar, tem ali definir lembrete. Cliquem ali porque vocês vão receber uma mensagem do YouTube. Lógico, quem tem como objetivo acompanhar ao vivo, né? Quem não vai acompanhar ao vivo, o link será o mesmo. Ele vai ficar gravado nesse link. Então não há motivo para se preocupar. Quem não pôde acompanhar vai poder assistir depois por meio desse link aí. Moleza. Muito bem, então seguimos aqui o que começamos a falar sobre... Começamos às 18h10. Sobre os princípios da licitação. Eu falei... não é aqui não. Eu falei, então, sobre... Basicamente, assim, eu vou retomar rapidamente, só também para quem está chegando agora, não conseguiu acompanhar a aula no comecinho. Os princípios da licitação que nós estamos tratando estão no caput do artigo 3º da Lei 8666 de 93. Ali vocês vão ler assim: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Então, esse princípio constitucional da isonomia, ele é tratado por parte da doutrina como uma finalidade, porque isso está vinculado à concorrência, tá? Então, o certame promover concorrência, promover isonomia entre os concorrentes, entre os licitantes, é uma das finalidades. A segunda é propiciar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. E a terceira finalidade, isso nós falamos na aula da sexta passada, e a terceira finalidade é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E aí, em seguida, o próprio caput começa a tratar sobre os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Bom, primeiro, sobre essa parte aqui final, que trata dos princípios. Percebam que o legislador tratou dos princípios básicos. Segundo, nós não falamos na primeira aula sobre legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade de forma específica, pontual. E publicidade também. Por quê? São princípios que vocês conhecem, nós mesmos já tratamos em outra aula sobre esses princípios aplicados no processo administrativo. A gente está tratando a licitação como um processo administrativo, e nós falamos, e especificamente começamos no dia de hoje, a falar sobre o princípio da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, e agora a gente fala do último, que é o princípio do julgamento objetivo. Percebam
e acho que é importante ainda, né, colocar, que o legislador se preocupou em destacar que se tratam de alguns princípios tratados como princípios básicos, explícitos, expressos, escritos. Há outros, talvez implícitos, que não foram selecionados pelo legislador para serem arrolados no caput do artigo 3º. Eles existem, mas nós vamos tratar dos princípios explícitos. E agora vamos falar do princípio do julgamento objetivo. Inclusive, na aula passada, da sexta-feira passada, nós falamos desse julgamento objetivo, né, e houve uma dúvida bastante pertinente sobre o real sentido disso, né, se não é uma finalidade da licitação julgar objetivamente. Em verdade, não é uma finalidade, mas sim é uma diretriz, né? Por isso tratado como princípio, uma norma que orienta a administração pública e o licitante, quando participam de licitação ou quando realizam licitação, para que julgar objetivamente os licitantes é algo que está atrelado à impessoalidade, à moralidade, à igualdade, para permitir acesso o mais paritário possível nesse mercado que ora que existe, em verdade, criado pelo ordenamento jurídico, que é o mercado de aquisições públicas, e regrado, em princípio, pela Lei 8666 de 93. Se fosse possível ao administrador público, ou a uma administração pública, criar um critério que direcionasse a contratação, direcionasse a licitação para a seleção da pessoa mais confiável, segundo a perspectiva do administrador, ou do agente público que conduz o certame, isso seria, sem sombra de dúvidas, uma violação clara ao princípio da impessoalidade. Então, o julgamento objetivo tem ligação, ele está atrelado, em grande medida, ao princípio da impessoalidade. Porque o administrador e a administração pública têm que dar tratamento imparcial. É quase uma exigência de neutralidade do administrador público, né? Para que ele não caia na tentação de escolher o seu primo, que tem uma empresa, uma construtora que pode, segundo sua visão, realizar o serviço tão bem quanto a maior construtora do Brasil, sei lá, Odebrecht, que era, né, a maior, ou uma das maiores. Então percebam que julgar objetivamente é diretriz, comportamento que se espera e se exige do agente público. Agora a pergunta é, como se estabelece um julgamento objetivo? Se faz necessário definir critérios. Como se define critérios? Onde deverão estar estabelecidos esses critérios, né? Aqui tem uma mensagem que eu tinha perdido. Ó. Professor, eu recebi meu certificado após a data de protocolo do relatório e não o juntei. Não tem problema, percebi que alguns apresentaram relatório, outros apresentaram relatório e certificado. Não se preocupe, eu vou corrigir, vou atribuir nota igual, porque, ao final, não foi possível, por uma questão, alguma dificuldade da organização dessa parte do evento, né, uma organização administrativa ali, pessoal, que enfim, são os nossos parceiros, e que nesse segundo já me parece que está vencida. Então, em razão disso, o aluno não vai ser prejudicado, tá bom? Fica tranquilo. Onde, então, estão esses critérios objetivos? Onde devem estar? Está na lei? É possível ao legislador prever todas as possibilidades do caso concreto e estabelecer uma regulação precisa e profunda? Claro que não, e vocês sabem disso, né? Essa é uma lição clássica aí do direito constitucional. O Poder Legislativo não tem como condão ser como é que eu posso dizer? Ser um fotógrafo de uma realidade, né? Ou seja, conseguir desenhar com detalhes tudo o que se passa em um dado momento da sociedade. Isso seria impossível. Por mais que quisesse, algum aspecto ele não conseguiria prever. Afinal de contas, muito das relações sociais são imprevisíveis. Então, em razão disso, a gente chega a essa conclusão de que nem tudo estaria acessível ao administrador para estabelecer, então, essa
esses critérios objetivos. Fica, então, a cargo, logicamente, da administração pública quando elabora o edital da licitação. Nós falamos na aula da reposição, a aula que aconteceu hoje às 18h10, que o artigo 40 da lei traz uma previsão de quais são as cláusulas que minimamente se esperam estarem presentes, ou devem estarem presentes, no instrumento convocatório, que é um dos princípios da licitação, né? Vinculação ao instrumento convocatório. Vejam a aula da reposição, que tem ali 50 minutos, para que vocês entendam o que estamos falando, tá? O artigo 40 fala que o edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, aspecto bastante formal e atinente à administração pública específica que instaura o processo licitatório. O nome da repartição interessada aqui é interessante pensar, né? O que é repartição? Não é o município de Curitiba. O município de Curitiba não é uma repartição. O próprio significado da palavra repartição já dá a entender, né? Repartir, ou seja, um pedaço de um todo, né? Repartido em pequenos pedaços. Então, uma repartição pode ser a Secretaria de Saúde ou uma diretoria da Secretaria de Saúde do município. Então, a gente tem bem colocado aqui qual seria a repartição interessada e o seu setor. A modalidade da licitação que estabelece, então, nós já falamos, o procedimento. Cada modalidade, ou a cada modalidade corresponde um procedimento. Por isso que, no nosso modo de ver, há diferença entre processo licitatório e procedimento licitatório. O regime de execução, aqui não é especificamente do contrato, mas sim... regime de execução do contrato, perfeitamente é isso, regime de execução do contrato futuro, que vai decorrer da licitação, e o próprio tipo da licitação, que tem a ver aqui com o critério de julgamento. Maior preço, melhor técnica ou técnica e preço, na Lei 8666, ou maior preço quando for leilão. São 4 tipos de licitação na 8666. Ainda, menção de que a licitação será regida pela Lei 8666, local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta de preço, é o que quer dizer o caput aqui com essa palavra, bem como para o início da abertura dos envelopes, ou seja, a sessão pública de abertura de propostas. Indicará obrigatoriamente o seguinte, aqui tem uma série de incisos, não vou ler todos, são 17 incisos do caput, mais alguns dos parágrafos, do parágrafo 1º ao 5º, então tem uma porção de regras aqui que a gente não desce a minúcia, porque a gente não tem o tempo necessário para falar da Lei 8666. Não é um curso da Lei 8666, mas sim um overview, né? Uma visão geral da licitação, pontuando aqui coisas importantes. Muito bem, então, pessoal, nessa exigência do artigo 40, a gente vê aqui no inciso 7º que há o que o legislador escreveu, chamado critério para julgamento. Segundo o inciso 7º, o critério para julgamento deve ter disposições claras e parâmetros objetivos. Então, uma decorrência direta do princípio do julgamento objetivo. Pergunta que eu fiz antes e faço de volta. Onde estarão estipulados os critérios objetivos? É na lei? Já disse. Não. É no edital, ou também chamado instrumento convocatório, chamamento público, são sinônimos entre si. Querem dizer a mesma coisa. O documento que estabelece o regramento que deverá ser observado naquele certame, naquele procedimento licitatório. Por exemplo, concorrência, ou tomada de preços, convite, pregão, leilão, concurso. Tá? Esses procedimentos todos serão orientados para a finalidade de declarar uma vencedora segundo critérios objetivos e claros de julgamento. Quando se estabelece o objetivo, o objeto da licitação e se descreve que a intenção é comprar canetas esferográficas, há ali a necessidade de se descrever no objeto a caneta esferográfica, corpo transparente, sextavado, com
a ponta de metal, uma esfera metálica, enfim, é toda uma descrição dos materiais utilizados para mostrar minimamente a qualidade que se espera do produto. As características, lógico, né, o que ele tem que atender minimamente, e num segundo momento, qual é a qualidade que deve ter esse produto ofertado, então, na licitação. O termo de referência, no caso do pregão, ou até mesmo em licitações de aquisições de bens, mesmo que na modalidade de concorrência ou mesmo na modalidade tomada de preços, há a necessidade, então, de se elaborar um documento inicial, algo parecido com o que tem no pregão, que é o termo de referência, que indique as características, as qualidades e o que se espera, ao final, do fornecedor que pretenda, ao final, declarado vencedor, entregar os produtos ou prestar o serviço, nesse caso, o produto que é a caneta, para que efetivamente se viabilize uma análise objetiva e não subjetiva, e não segundo qualidades pessoais, seja do sócio, seja do empregado, da pessoa jurídica, seja da fama da pessoa jurídica. Não é isso que importa ao final. Mesmo uma pessoa jurídica licitante menos famosa pode, mesmo assim, oferecer um produto de qualidade. Então, nesse sentido, o que se espera é que essa empresa ela tenha, então, essas condições de entender objetivamente o que se espera dela no momento em que participa do certame e, ao mesmo tempo, viabilizar que a administração pública, quando abrir os envelopes, analisar a sua proposta, conceber se atende ou não aquilo que espera, sem subjetivismo, sem violação, portanto, ao princípio da impessoalidade. Se a administração pública aceita realizar ou contratar, ao final, declarar vencedora uma empresa, segundo o critério de maior amizade, isso é tudo menos objetivo, é extremamente subjetivo. Tudo certo aqui, pessoal, com relação a esse ponto? Ok. Professor, se só uma empresa aparece para o pregão, ele pode ser feito ou não? Existe uma dúvida sobre isso. Os tribunais de contas, eles têm a tendência de reconhecer que essa licitação talvez tenha que ser revista, porque pode ter ocorrido um problema, por exemplo, no termo de referência, no caso do pregão, né? Pode ser que o termo de referência não tenha sido claro o suficiente, ou que o preço não tenha sido elaborado em conformidade com o mercado. Então, às vezes, a única empresa que aparece é aquela que ofereceu um preço, mas, em razão da não existência de outras empresas, torna mais difícil verificar se o preço oferecido por essa única empresa é, de fato, um preço de mercado. Ele pode ser muito superior ao do mercado. Ou muito inferior ao do mercado, que, de um modo ou de outro, não trazem vantajosidade para a administração pública. Então, nesse sentido, o que se recomenda, né? No caso do pregão, se só uma empresa aparece, comparece, oferece proposta, classificada e habilitada, que o pregoeiro lute ali, vamos chamar assim, para negociar o preço e reduzir ao máximo possível, tendo por base, pelo menos, os orçamentos que serviram para formar o preço do edital. Imagina a seguinte situação. A média dos orçamentos definiu que o valor do edital, o valor da licitação, seria 1 milhão. Essa única empresa que participa oferece o preço R$ 999.999 Essa empresa deu desconto de R$1. Desconto não. Formulou a sua proposta R$1 menor do que o valor máximo da licitação. Então não há economicidade e, ao mesmo tempo, não há vantajosidade para a administração pública. Essa proposta e essa proposta dessa empresa não demonstra ter sido a melhor. Agora, vamos partir do pressuposto que o valor foi estabelecido, o valor da licitação foi estabelecido como 1 milhão com base em 3 orçamentos, lá na fase interna,
E esses 3 orçamentos indicavam que cada um dos orçamentos, portanto, indicava os seguintes valores: 800 mil, 1 milhão e 1 milhão e meio. Bom, 999.999 não é um preço, lógico, que viola o edital, porque ele está dentro do valor máximo estabelecido. O próprio orçamento já foi uma média dos valores cotados, orçados na fase interna. A pergunta que poderia se fazer é se a sua orçamentação foi correta, se ela estava de acordo com o mercado, se foram consultadas empresas que atendem aquela região, ou que mesmo assim, podendo fornecer advindas de outras regiões, mas estão respeitando o mercado regional, o mercado local. Porque, às vezes, algo que custa em Curitiba R$10, custa em Maringá 8, e custa em Londrina 8,50, ou R$9 em média, e em Guarapuava custa 5. Então, é necessário pensar nesse sentido, e aí a gente, lógico, abre um leque aqui para falar de vários aspectos que são particulares de cada certame, de cada licitação. A ideia, lógico, não é também aprofundar nesse ponto, porque não seria possível te dar uma resposta precisa, e ainda assim não é. Mas é possível, então, para te responder muito objetivamente, é possível que uma empresa seja declarada vencedora e tenha em seu favor o objeto adjudicado. Isso é possível. Se é a melhor opção, eu reputo que não. Mas a realidade da administração pública não permite que os anseios dos pensadores da licitação e dos tribunais de contas seja realizado em sua totalidade. Então, em grande medida, é algo importante pensar que se um licitante apareceu, ofereceu proposta, foi habilitado, foi declarado vencedor e teve o objeto adjudicado em seu favor, tem que se considerar que se atendeu aos requisitos legais e se houve ali uma boa vontade em negociar com o pregoeiro e reduzir, portanto, o valor, então essa licitação tem que ser, de fato, o seu resultado respeitado e advir desse resultado a elaboração, a formalização e a assinatura, a formalização propriamente dita da Avens. Tá? Espero ter respondido a pergunta. Respondeu sim, professor. Perfeito, obrigado. Beleza. E aí, então, passamos a falar de um outro tema importante, que inclusive atende ao princípio do julgamento objetivo, que são os tipos de licitação, que estão previstos no artigo 45 da Lei 8.666 de 93. São também tratados como critérios de seleção ou critérios do julgamento. Basicamente são 3 aqui, tá? Menor preço. Então, o primeiro seria menor preço. O segundo seria melhor técnica. Ou ainda técnica e preço ou preço e técnica. Tudo bem. O artigo 45 prevê no caput que o julgamento das propostas será objetivo, portanto, fazendo referência expressa ao princípio do julgamento objetivo, devendo a comissão de licitação ou responsável pelo convite, realizado em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle, interno ou externo. O legislador não fez distinção. E nos incisos 1, 2, 3 e 4, então tem mais um ainda critério para ser considerado, os seguintes: tipo de menor preço, tipo de melhor técnica, tipo técnica e preço, e ainda o tipo de maior lance ou oferta, nos casos de leilão. E aqui até uma menção no nosso material, nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. Aí, especificamente, mais descritos, ou melhor descritos, né, no artigo 17 da Lei 8.666 de 93. Não há julgamento objetivo se não houver, logicamente, o atendimento ao princípio do julgamento objetivo, segundo, logicamente, esses critérios. São 4 critérios. O edital deve descrever esses critérios, ou pelo menos não.
não é só descrever os 4, lógico, é descrever precisamente o critério adotado. No caso do pregão, Lei 10.520 de 2002, qual é o critério adotado? É sempre o menor preço. Pregão presencial ou pregão eletrônico é deflagrado, instaurado, para contratar a proposta mais vantajosa para a administração segundo o menor preço. Porque vocês devem lembrar da aula da sexta-feira passada, o pregão serve, pelo menos foi pensado, para aquisição de bens e serviços de natureza comum, que não demandam uma prescrutação da técnica, e se isso for necessário para se definir o vencedor, aí não se adota a modalidade pregão. Então, o que eu posso dizer a vocês? Segundo o princípio do julgamento objetivo, é dever da administração pública licitante estabelecer, definir no edital, talvez até antes do edital, no próprio termo de referência, se for um pregão, por exemplo, ou se a ideia for comprar produtos que possam ser adquiridos por meio do pregão, que esse termo de referência, enfim, esse documento, ele conste a fundamentação da escolha pelo tipo. Então, eu tenho que saber se eu posso comprar isso por menor preço. Eu quero comprar canetas. Posso por menor preço? Sim, posso. Há aspectos técnicos. A caneta é um produto que não se enquadra ou que se enquadra no conceito de bem de natureza comum? Se enquadra no conceito de bem de natureza comum. Até softwares de prateleira, como, por exemplo, comprar um Office 365, produzido pela Microsoft, ou semelhantes, justificam, então, a aquisição por menor preço e pode, então, mais ainda, justificar a adoção do pregão. Então, perceber, antes de tudo, antes de escolher a modalidade, qual é o critério de julgamento, auxilia muito na escolha da modalidade, porque aí você já sabe qual procedimento você está seguindo. E como estruturar nesse termo de referência, nesse documento, quais são os critérios objetivos que vão permitir o julgamento dessa proposta, por exemplo, como de menor preço, ou segundo a melhor técnica, ou que envolvam e aliem técnica e preço. Se eu definir que a melhor técnica é um critério a ser adotado, ou um tipo a ser adotado, eu já tenho que excluir o pregão. A melhor técnica, em tese, pode ser também realizada por concorrência, mas não me permite adotar convite. A tomada de preços pode ser realizada por melhor técnica, mas ela é melhor, faz mais sentido, é lógico que a melhor técnica seja estruturada num procedimento de concorrência, que é o mais amplo, que é o que permite vai permitir, pelo menos em tese, a participação de um maior número de interessados. Agora, se eu percebo que o caso é de alienação de bens, ou uma concessão de direito real de uso, ou contratação de serviço, mas com base num outro critério mais complexo, como, por exemplo, o estabelecimento de uma licitação para contratação de concessão de serviço público, aí, logicamente, eu estarei diante de um caso em que nem o menor preço, nem a melhor técnica, e nem a técnica e o preço aliados vão ser a hipótese de tipo de licitação mais vantajoso. E o mais vantajoso vai se tornar uma empresa que ofereça o maior lance de outorga, por exemplo, ou até mesmo, aqui eu posso falar, do menor preço de tarifa, ou a menor tarifa, que não é um tipo que está previsto aqui na 8666, mas que está lá na Lei de Concessões. Então, a partir disso, a gente percebe que há um caminho de melhor instrumentalização e de auxílio no melhor planejamento da licitação a partir do tipo de licitação. Se a gente for seguir a ordem da Lei 8666, as modalidades vêm antes dos tipos. Ora, se eu então me defronto com essa situação, eu poderia facilmente concluir que então eu tenho que pensar na modalidade antes do tipo. Lógico, o tipo está atrelado à modalidade, de alguma forma.
Mas não necessariamente eu tenho que obrigatoriamente escolher a modalidade sem saber como vou julgar a licitação. Então, o exercício que quem planeja a aquisição, enfim, essa licitação, ele é muito mais complexo e exige um aprofundamento muito grande do conhecimento do objeto e das possibilidades que vão advir dali. Não necessariamente ser a pessoa que mais conheça tecnicamente o objeto, mas que conheça a dinâmica do mercado e conheça a dinâmica do comércio e como que se comportam os licitantes no procedimento licitatório. Até aqui, pessoal, tudo bem? Tudo bem, professor. Tá bem claro. Beleza. Se tiverem alguma dúvida, vocês vão me falando aqui. Estou vendo várias mensagens. Todo mundo até agora concordou, exceto alguém que escreveu slow. Deve ser sim. Às vezes a gente vai digitar e sai coisas erradas aqui. Acontece comigo. Então, se eventualmente houver uma dúvida, fica sempre a possibilidade de questionamentos. Pessoal, aí tem uma outra questão bastante interessante, lá no artigo 23, que vai definir como que se escolhem as modalidades. Porque o artigo 23 da Lei 8.666 estabelece patamares de valores que vão vincular o administrador, o agente público, na hora de definir a modalidade. Ou seja, é importante para a licitação que o valor seja pensado durante o planejamento para viabilizar a compreensão sobre qual é a modalidade escolhida. Então, veja assim, no artigo 23, há dois incisos, inciso 1 e o inciso 2. A divisão entre os incisos é que, no inciso 1, trata-se de limites para obras e serviços de engenharia. No inciso 2, há limites para compras e serviços que não sejam de engenharia. Portanto, aqueles não referidos no inciso 1º. Vamos falar, então, no inciso 1º, quais são os patamares. Se estou tratando de obras e serviços de engenharia em valor não superior a R$150 mil, segundo a lei, eu tenho que escolher a modalidade convite. Nada me impede que eu escolha a concorrência. Então, não quer dizer que eu estou obrigado a escolher o convite, mas que eu posso adotar o convite. Posso fazer concorrência por uma compra de R$150 mil? Posso, não é ilegal. Entretanto, por ser mais lento, não é tão vantajoso, porque as fases são mais destacadas e, de fato, há a possibilidade de interposição de mais recursos, e isso torna a concorrência, por si, por sua natureza, mais lenta. Se o valor do objeto supera R$150 mil, 150 mil reais, 150 mil e R$1, mas vai até R$1.500.000, eu posso escolher a modalidade tomada de preços. Posso escolher a concorrência também? Sim, posso. Mas já posso escolher uma modalidade menos demorada, um pouco mais lenta, mais complexa, mais burocrática, porque licitação é burocracia, no sentido weberiano da palavra, da expressão, mas eu já também tenho autorização legal para escolher a tomada de preços. A concorrência, portanto, somente, ou melhor, eu devo escolher concorrência, aí não tem opção, tá? Se o objeto custar mais do que se o preço, né, da licitação for superior a R$1.500.000. Não posso adotar tomada de preços ou convite para licitações cujo objeto supere R$1.500.000. No inciso 2º, que trata de compras e serviços que não sejam de engenharia, serviços que não foram referidos no inciso 1, temos outros patamares de valores. Na letra A, caso a licitação, o preço, né, do objeto, não supere R$80 mil, eu posso adotar a modalidade convite. Superior
a 80 mil reais, mas até 650 mil reais, eu posso adotar tomada de preços. Acima de 650 mil reais, somente concorrência. Muito fácil com esse critério estabelecer, ou com esses critérios, né, estabelecer qual a modalidade adotada? Sim, de certo modo, traz um conforto para a tomada de decisão. Mas não muda a dinâmica entre modalidades e tipos que falamos agora há pouco, tá? Ainda assim, existe essa complexidade que somente uma análise de caso concreto vai viabilizar a conclusão sobre qual o tipo de licitação correto a ser adotado. Correto, pessoal? Tudo bem? O artigo 21 da Lei 8666, eu vou remeter vocês à leitura desse dispositivo, porque fala especificamente sobre os prazos, e é importante só mencionar, eu não quero também esgotar a tratativa, porque aqui realmente é uma questão de regras que não há, vou dizer assim, dúvida quanto a isso, porque o texto é bastante claro, mas só para vocês entenderem, por exemplo, a diferença de prazos entre concorrência e tomada e concorrência e... Bom, dentro da própria concorrência, tá? Há concorrências em que o prazo entre a publicação do edital e a sessão pública da abertura das propostas não pode ser definido em período inferior a 45 dias. O que quer dizer isso? Significa que, publicado o edital, no dia 1º de outubro, ontem, eu vou contar 45 dias, no mínimo, de intervalo. Significa que a data marcada para a abertura das propostas tem que ser no 46º dia, para que se respeite o prazo mínimo de 45 dias entre a publicação do edital e a entrega das propostas. Tem que ser 46? Não, eu posso estabelecer 150 dias. A depender, inclusive, da complexidade do objeto, vamos pensar aqui numa parceria público-privada, é recomendável que, inclusive, seja um prazo muito maior que 45 dias. Para viabilizar que eventuais interessados tenham tempo de estudar o edital, entender a proposta e a intenção da administração pública, para que, em seguida, possam, sim, cumprir essa fase concorrencial, enfim, participar do certame adequadamente. E, por um outro lado, há outros casos que não são os especificamente identificados na linha B do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8666. Que são quais esses específicos, né? Quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral, ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Concorrência do tipo melhor técnica ou técnica e preço não podem desrespeitar o prazo mínimo de 45 dias entre a publicação do edital e a data de abertura das propostas. Isso aqui é porque o legislador entendeu que é necessário dar um prazo maior para que o licitante interessado ou eventual interessado possa se inteirar da matéria e, logicamente, elaborar, né, a proposta adequada à realidade e necessidade da administração pública. Fora desses casos, que eu acabei de relatar, então o prazo mínimo é de 30 dias, estabelecidos também no parágrafo 2º a linha B do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8666. Ok, pessoal? Tá quente, meu Deus. Muito calor. Não sei como é que tá para vocês, aqui na minha casa tá quente demais.
Tá legal. Então, eu quero falar com vocês agora sobre as hipóteses de contratação direta. Estão prontos? Estão prontas? Contratação direta é excepcional. E tem duas formas de contratação. Vocês estão lembrados das aulas de direito administrativo? Gostariam de me ajudar? Quais são as duas formas de contratação direta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Alguém até usou um termo aqui que alguns usam, né? Enfim, eu, por exemplo, sei que o pessoal de uma empresa usa, né? Chamou de inex. Inexigibilidade e dispensa de licitação. Exatamente são as duas formas, as duas modalidades de contratação direta. O próprio nome já diz, né? Contratação direta deixa claro que ocorre independentemente da licitação, a despeito da licitação. Segundo o artigo 21, inciso 27 da Constituição, acho que é o 27, se estabelece, ou se estabeleceu, e está lá presente, que a licitação é a regra. Então, a aquisição de produtos, a contratação da prestação de serviços e a contratação e realização de obras por parte do Estado depende de licitação, exceto, né, quando se configurar alguma das hipóteses do artigo 24 da Lei 8666 de 93, que tratam de dispensas de licitação, e de hipóteses do artigo 25 da Lei 8666 de 93, que versa sobre a inexigibilidade de licitação. Então, se a gente for rapidamente lá olhar o artigo 24, a gente vai perceber que tem 35 incisos. Os últimos foram, inclusive, o último foi incluído em 2017, pela Lei 13.500. Segundo, então, essa previsão, é dispensável a licitação para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. Trago apenas como nota. Entendo que esse não é o mais importante dispositivo do artigo 24. No meu modo de ver, temos alguns que são bastante interessantes e merecem ser tratados. Por exemplo, incisos 1º e 2º do artigo 24. O inciso 1º estabelece que é dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na alínea A do inciso 1º do artigo anterior, qual seja o artigo 23. Desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Então, quero destacar algumas coisas desse dispositivo. A primeira é 10% do limite previsto na alínea A do inciso 1 do artigo anterior. Qual é o limite previsto na alínea A do inciso 1 do artigo 23? Vamos ver aqui. Diz o artigo 23 que as modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a 3 do artigo anterior, enfim, ao artigo 22, que estabelece as modalidades concorrência, tomada de preços e convite, serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Inciso 1. Para obras e serviços de engenharia, letra A, convite até R$150 mil. Muito bem. Então, significa que o que o artigo 24 estabelece originalmente é que é dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia no valor de até R$15 mil. No entanto, já há atualização desse valor
decreto é o decreto federal 9.412 de 2018, que aumentou os valores. O convite passou, então, para 330 mil reais, a linha A do inciso 1º do artigo 23, que é o que nós estamos tratando agora. Então, se antes era 150 mil e 10% dava 15, agora são 330 mil reais e os 10% vão resultar em 33 mil reais. É mais que o dobro. É mais que o dobro. Então, pensando nesse sentido, o que faz muito, enfim, acaba, né, trazendo benefício, é que desde 93 até 2018, o valor ainda assim era de 15 mil. Não obstante, os 15 mil, ou o montante, né, de obra e serviço de engenharia que se contratava com 15.093, certamente não é o mesmo montante que se contratava até 2018. E ainda assim, então, talvez essa atualização não tenha sido aquela necessária ou esperada. Foi aquela realizada pelo Poder Executivo Federal com o intuito de permitir que mais dispensas fossem realizadas, enfim, mas sem desvirtuar a natureza excepcional da contratação direta. Se o valor for muito grande, inclui-se um número muito maior de intenções de contratar dentro desse valor. Isso poderia, sem sombra de dúvidas, gerar aquilo que os tribunais de contas reputam como mais grave, que seria o fracionamento da licitação, do objeto da licitação. E há uma diferença aqui importante entre parcelamento e fracionamento da licitação. O parcelamento é lícito. Eu posso dividir um objeto, ou pelo menos uma intenção de licitar, em tantos quantos procedimentos licitatórios forem necessários para atingir a proposta mais vantajosa, para propiciar a ampliação da concorrência entre os licitantes ou entre os eventuais interessados que possam se tornar licitantes. Já o fracionamento é quando eu divido de forma indevida o mesmo objeto para, por exemplo, realizar várias contratações diretas para burlar e fugir da licitação. Então percebam que fracionamento, e tudo que se refere a fracionamento se refere à ilicitude, e tudo que muito bem fundamentado se referir a parcelamento tem fundamento legal. Claro que a análise caso a caso é que vai definir se de fato se trata de parcelamento ou de fracionamento, a depender da análise específica. Então, pessoal, retomando o ponto e com a intenção aqui de... Deixa eu ver que tem uma mensagem aqui. O Vinícius está saindo e deixou o RA. Eu penso aos colegas que me ajudem a lembrar. Acho que eu vou lembrar, não vai ter problema, mas eu vou fazer a chamada daqui a pouco e o Vinícius também precisa da sua presença. Então, para fechar esse ponto do inciso primeiro, 10% são 33 mil reais, e logicamente que há a necessidade de se respeitar o princípio da anualidade do orçamento, da desconcentração ou da descentralização da administração pública, para se estabelecer dentro do orçamento anual esse limite máximo de 33 mil reais de parcelamento das contratações para viabilizar, então, a contratação direta por dispensa. Vou passar para o inciso 2, mas antes eu pergunto. Tudo bem até aqui? Está bem compreendido? Há dúvida? Recebi a sinalização que está ok. Seguimos. Inciso 2º. É dispensável a licitação, inciso 2º, para outros serviços e compras. Logicamente,
serviços que não são aqueles de engenharia. De valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo anterior. E para... Bom, primeiro vou parar aqui nessa parte para poder explicar bem. Então, qual é o valor previsto na linha A do inciso 2 do artigo 23? Para compras e serviços não referidos no inciso anterior, convite até R$80 mil. O decreto 9.412 também fez alterações para esse inciso. Antes era de R$80 mil, ele passou a ser de, deixa eu só confirmar aqui, 176 mil. Esse valor era de 80 mil, foi atualizado pelo decreto 9.412 para 176 mil. Significa, então, na leitura do dispositivo, com base no decreto 9.412, que o valor agora não é mais de 10% sobre 80 mil, é 10% sobre 176, que vai acarretar no valor, no montante de R$ 17.600. Então, no inciso 2º do artigo 24, o teto da contratação para aquisição de serviços e compras é de até R$ 17.600. E para casos de alienações, né, previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação. Então, significa que também, nos casos de alienações, há a mesma previsão, né, do valor de 17.600, desde que respeitem a proibição do fracionamento, né? Muito embora a lei fale aqui, se refira a parcelas de um mesmo serviço, esse parcelamento indevido ele é reputado como fracionamento de objeto para viabilizar várias contratações diretas por dispensa, prática vedada pela lei e automaticamente pelos órgãos de controle, e que, então, estão fora, vamos dizer assim, do âmbito de licitude de atuação por parte do administrador, por parte do agente público. Com relação ao inciso 2, tudo bem, pessoal? Vou seguindo, se tiverem dúvida, por favor, me perguntem. Quero comentar também no inciso 4 do artigo 24, falando sobre dispensa ainda. É dispensável a licitação no inciso 4, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial. Então, percebam que, para além da justificativa ser atender uma situação de emergência, calamidade pública, também essa contratação tem que servir para atender a situação emergencial, não para resolver situações mais amplas. Então, por exemplo, não dá para alguém pensar na contratação por dispensa, enfim, de alguns medicamentos que foram mais consumidos durante a pandemia, mas que essa compra seja para preencher os estoques dos protocolos de medicamentos por 3 anos, né, ou por um ano inteiro. Se faz necessário contratar para atender especificamente a emergência. Então, pense que na pandemia, muito embora tenha uma lei específica, né, que trate da contratação direta para atender a finalidade do combate ao Covid, que é a Lei 13.979, de 2020, mas que desde 93 já tem uma previsão específica dessa possibilidade. E para além disso, né, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias, ou seja, ainda tem um limite temporal aqui quando se trata de obra ou serviço, 180 dias, consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Há a decisão do TCU que autorizou, em algumas situações, a prorrogação, porque a emergência se prorrogou. A situação emergencial ou calamitosa se prorrogou. Então, em razão disso, o TCU entendeu possível a prorrogação, mas excepcionalmente, e esse é um risco,
Não recomendo a ninguém que esteja enfrentando uma situação de prorrogar o contrato. Recomendo sim que se inicie novo procedimento que possa resultar numa contratação direta. Com motivação, documentação, ainda que se repita muita coisa, mas que seja formalizado e que haja, de fato, justificativa para isso. Eu queria trazer esses 3, me parecem bastante interessantes. Só um segundo. Não, é isso. Eu acho que do artigo 24 é isso, tá? O artigo 24 trata somente sobre dispensa. O que é que vocês têm que lembrar também como algo bem importante, uma regra bem importante, uma norma geral? Não existe no ordenamento jurídico brasileiro dispensa de licitação que não esteja previamente criada em lei. Ou seja, ou está aqui no artigo 24, incisos 1 ao 35, ou, por exemplo, na Lei 13.979. Ou está prevista a hipótese especificamente na lei, ou não há possibilidade de a administração pública estabelecer contratação direta, tendo criado uma nova hipótese de dispensa. Se isso ocorrer, é uma infração gravíssima da lei. Eu estou qualificando, né? Não existe nenhum lugar que diga isso, mas eu quero denotar a gravidade, que isso vai acarretar, portanto, numa ação de improbidade administrativa, até mesmo a aplicação de todas as sanções do artigo 12, perda do cargo, suspensão de direitos políticos, declaração de idoneidade, enfim, uma porção de coisas que vão acabar com a vida do gestor. Tá? E falo isso porque a gente vai começar a falar do artigo 25, que trata sobre inexigibilidade de licitação. Então, nesse sentido, há uma diferença, porque as hipóteses de inexigibilidade, elas têm que atender, basicamente, ao que dispõe o artigo 25, caput, que estabelece que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Inviabilidade de competição. Essa é a expressão que define, que te conduz ao raciocínio, ou à conclusão de que se trata de inexigibilidade, não dispensa. Não há hipótese de dispensa em que não ocorra inviabilidade de competição, e sim inexigibilidade. Essa é a ideia. Há 3 hipóteses previamente estabelecidas e há outras tantas, desde que na prática ocorra inviabilidade de competição. A primeira, o legislador definiu que ocorre quando houver intenção de aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, ou seja, o administrador gostar mais de Microsoft não o conduz a comprar Windows e Office por inexigibilidade. Devendo a comprovação de exclusividade, aqui muito importante, ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Então tem que ter prova dessa exclusividade, o que é muito difícil fazer prova. É possível, mas difícil. Portanto, a intenção mesma é restringir a contratação direta por inexigibilidade. Na hipótese do inciso 2, para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 3 desta lei, de natureza singular, e já há uma discussão importante a se travar, e que já se trava na doutrina, sobre o que é natureza singular, qual é o seu conceito, qual é a sua definição. Bem, o legislador não fez previamente. Não há definição legal do que seria natureza singular. Algo bastante interessante, né? Mas, enfim, há o dever de esforço da administração pública demonstrar que o serviço técnico do artigo 13, que pretende contratar, tem natureza singular e mais, com profissionais ou empresas de notória especialização. Tem que ter, para além de ser de natureza singular, o profissional ou a empresa tem que ter a notória singularização. E pasmem vocês que o professor Marçal Jutem Filho
advogado numa ação de improbidade, não, desculpe, contratado para exercer a defesa de uma empresa subsidiária de estatal, sofreu, muitos anos atrás, ação de improbidade, porque, segundo o promotor de justiça, autor da ação, ele não teria conhecimento, ele não teria, na verdade, notório saber, notória especialização no tema. Então, imaginem vocês que se tratava de uma questão que envolvia a contratação pública e o promotor de justiça reputou que o professor Marçal não teria notória especialização na temática. Certamente o contrato era de uma filigrana, era de uma especificidade prática que o promotor imagina que no mundo exista alguém que seja especialista no tratado ou no funcionamento da articulação superior da antena esquerda da formiga africana. São coisas bizarras que aconteceram. Evidentemente, essa ação foi julgada improcedente. Mas houve quem quisesse propor. Talvez um ex-aluno vingativo, né? A gente não sabe, eu não sei quem é. Conheceu essa história de corredor, ela se tornou pública e notória e virou depois uma anedota. Quais são os serviços técnicos enumerados no artigo 13? Importante a gente falar sobre isso. Vamos falar bem rapidinho aqui. Artigo 13 da lei. Diz lá o artigo 13. Para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a 1. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. 2. Pareceres, perícias e avaliações em geral. 3. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. 4. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. 5. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. 6. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. 7. Restauração de obra de arte e bens de valor histórico. Então, são definições legais de serviços, né, muito embora ela tente ser genérica. Mas para englobar o maior número possível de serviços, mas todos esses serviços do artigo 13 podem originar contratações diretas. Por inexigibilidade, né, isso que a gente está falando. Desde que presentes as exigências do inciso 2º do artigo 25. Aí tem uma pergunta aqui no chat. Professor, o artigo 20 da Lei 10.973 de 2004 foi uma maior flexibilização dessa hipótese? Vamos ver, eu não conheço a lei aqui. 10.973. Artigo 20. Vou ler aqui agora. Tá. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar diretamente ICT, entidades de direito privado, sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios, voltadas para atividades de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica, visando a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico para a solução de problema técnico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador. Então, quer ver, gente? Vamos dar uma olhada aqui, ó. No final da lei. Olha, se você olhar no artigo 25 da Lei 10.973, ela mesma já promoveu uma alteração no artigo 24 da Lei 8666 de 93 para fazer lá inserir o inciso 25. Então, ao final, está tudo dentro daquilo que a gente falou, tá? Não tem, pelo menos não deveria ter, mas tem por causa da Lei 13.979 de 2020, hipóteses de dispensa fora da Lei 8666. Então, aqui tem, que eu conheço hoje, que me lembro bem, é a Lei 13.979, ou 13.797, agora eu fiz confusão, mas é a lei aqui da pandemia, do coronavírus, que foi editada em março, né?
Então perceba que essa questão ela está bem respondida. Ela não é uma exceção à previsão do artigo 24, porque, na verdade, a Lei 10.973 promoveu a alteração na Lei 8.666. O artigo 25 responde, nos traz esse esclarecimento. Beleza. Está respondido. E aí vamos falar agora, então, da última previsão expressa, o artigo 25, para a contratação direta, que é a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Vocês devem lembrar que de 2003 até 2010, houve muitos eventos, e alguns eventos realizados por estatais no Brasil, que contratavam diretamente, porque ainda não tinha lei das estatais, então elas aplicavam subsidiariamente, ou até mesmo de forma análoga, a Lei 8.666, e contratavam, então, Chitãozinho Chororó e grandes artistas para fazer, enfim, participar de jantares, de eventos, né, ou de encerramento de ano para alguns empregados, ou para um grande volume de empregados. Em 2000 que foi aquilo, gente, 2005, 2006, Chitãozinho Chororó foi contratado pelo Banco do Brasil, milhões de reais para fazer um show, e isso era comum, isso acontecia. Então, o fundamento está aqui no inciso 3º, artigo 25. A crítica que se faz, né, o questionamento que se faz é qual é a definição de crítica especializada ou opinião pública. A opinião pública que seria vendeu bastante disco, toca bastante na rádio. Hoje, atualmente, os blogs mencionam, alguns blogs, alguns blogueiros, enfim, quem faz mais lives no YouTube. Então, são conceitos jurídicos indeterminados que inviabilizam a concretude dessa aplicação. Mas, claro, isso eu estou problematizando no caso concreto. Talvez isso seja mais simples do que aquilo que eu estou trazendo para vocês. Pessoal, acho que era isso que eu queria trazer, então, sobre a contratação direta. Algum questionamento, alguma dúvida? Tranquilo, professor. Então, chegou aquele momento que todos esperávamos, a chamadinha, para que possamos ir para o merecido fim de semana. Tá, vamos lá, estou abrindo o diário eletrônico. Estou bem. Vou começar a chamar e vocês tentem me responder pelo áudio, que me ajuda bastante, tá? Álvaro Luiz Primão Lopes. Presente, professor. Valeu. Amanda Karen Dias. Amanda Karen Dias. Se não está com dificuldade, escreve no chat ali, porque eu não estou conseguindo ouvir nada. Arthur William Mioso. Estou aqui, professor. Tô bem. Ó, a Amanda não escreveu e não respondeu. Vou dar falta aqui, gente. Arthur está presente. Camila Pedroso Grigoli. Oi, professor, presente. Obrigado. Christian Douglas Keskowski. Christian Douglas Keskowski. Christian presente. Muito bem. Clara Corvelo Teixeira. Tô aqui, professora. Beleza, Clara. Eduarda Raxa. Presente, professor. Beleza. Emanuele Brites Bauser. Presente, professor. Ok. Gabriel Zonato. Gabriel Zonato. Presente, professor. Muito bem, Gabriel. Guilherme Bornancinha Santos. Presente, professor. Guilherme Nienketer Hirose. Guilherme Hirose. Gustavo Machado Kuliski. Gustavo Machado Kuliski. Henrique Guérios Pereira.
Henrique Guérios Pereira. Beleza, Henrique. Irene de Oliveira Dameto. Irene presente. Yuri Teixeira de Carvalho. Presente, professor. Beleza. João Victor Comazeto. Presente, professor. Beleza. Jonathan Rodrigues da Silva. Presente, professor. Ótimo. Júlio Macoin Júnior. Aqui, professor. Acho que pulou um Juliano, professor. Juliano Martins Winter, verdade. Beleza. Presente. Beleza. Cauê Henrique Neto. Cauê Henrique Neto. Kelly Dolenga. Kelly Dolenga. Leandro do Nascimento Grudina. Presente, professor. Beleza. Matheus Barbieri. Presente, professor. Matheus Krieger da Luz. Professor, Oi. Letícia, você me por aí? pulou, Letícia. Letícia, presente. Tá legal, Letícia. Obrigada. Valeu. Luiz Fernando Porfírio, eu pulei também. Luiz Fernando Porfírio não está? Então tá. Matheus Barbieri respondeu. Matheus Krieger da Luz também, né? Melissa Fadelli da Silva. Presente. Otto Luiz Marti. Otto Luiz Marti. Paula Braz Dotto Alves. Presente, professor. Paulo Henrique Crescinglova Silva. Presente, professor. Como que se pronuncia teu sobrenome? Crescinglova? Crensiglova. Crescinglova, beleza. Priscila Vendramin Correia. Fernando, tá anotado a tua presença aqui agora, tá? Tranquilo. Tranquilo, Fernando, já anotei aqui. Priscila Vendramin Correia. Priscila Vendramin Correia. Rafaela de Souza Nascimento. Presente, professor. Beleza, Rafaela. Tatiane Fabiano Marchaleski. Presente. Tiago Ferrer Secom. Tiago presente. Vinícius Luiz Dias. Vinícius falou. Yasmin Espinosa Garrido de Miranda. Presente. Ótimo, pessoal. Tenham um excelente fim de semana. Durante a semana que vem agora, eu vou postar no Moodle sobre o webinário, o trabalho e também eventual esclarecimento aí sobre a prova, tá bom? Valeu, professor. Boa noite. Bom final de semana. Igualmente para vocês, gente. Beleza, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado. Professor, só tem uma questão quanto ao pregão. Pode falar. No artigo, no parágrafo 1º do artigo 1º, ele diz que os bens comuns, os serviços comuns, para os efeitos da lei, são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital. Como seria isso? Essa já foi uma dificuldade maior, mas hoje é menor. Subjetivo, né? Não? É muito subjetivo. Muito embora a palavra objetivamente esteja ali, né? Sim. Isso não extrai a subjetividade. Então, assim, acho que eu até expliquei, mas vou falar de novo. Na aula passada eu disse que o pregão surge primeiro na lei que cria a Anatel. Dentro da agência existia uma modalidade lá de contratação chamada pregão. Depois, por decreto, uma coisa meio estranha, o decreto 3555 de 2000 cria o pregão efetivamente, né? Então ele trata pela primeira vez
no ordenamento de forma aprofundada sobre o pregão, aí era o pregão presencial, não se falava em pregão eletrônico. E aí vem a Lei 10.520 de 2002 e, de um certo modo, resolve essa questão, mas muitos dispositivos que são originários, né, no direito do decreto 3555 permaneceram vigentes, porque ele não foi alterado. Ele, nos seus anexos, inclusive, tinha uma tabela do que eram os tais serviços de natureza comum, os bens e serviços de natureza comum, para auxiliar, vamos dizer assim, ao preenchimento desse conceito indeterminado, que é o objetivamente definido pelo edital. Mas ele foi revogado por decretos posteriores. Então, em verdade, hoje, essa construção do que é bens e serviços de natureza comum se deu por construção doutrinária e jurisprudencial. Mas não existe, assim, uma relação daquilo que é do que não é. É muito mais por consenso e por tentativa e erro. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União já reputou que seria ilegal instaurar pregão, seja presencial ou eletrônico, para comprar software de prateleira. Depois ele mudou de ideia, percebeu que não é porque é produto tecnológico que naturalmente existe uma complexidade na sua definição. O Windows é o Windows, né? O Office é o Office, enfim, e aquelas funcionalidades todas. Claro que se você for comparar com os softwares livres, que são gratuitos, aí você não faz licitação. Mas o que eu quero dizer é que não é porque é um software, né, que isso por si tornou complexa e torna complexa a escolha e a definição objetiva dos seus critérios ou da sua qualidade, né, no edital. Então, em verdade, essa definição se dá muito mais pela experiência e, de fato, pela possibilidade, pelo conhecimento que se adquiriu com o passar do tempo, de se definir o objeto. Então, o objeto de preocupação, o tema de preocupação de quem conhece licitação e trabalha com licitação, principalmente com pregão, é elaborar um bom termo de referência e aprender tecnicamente sobre o objeto, sobre a profundidade do objeto, né, sobre as características próprias e se aquelas características são facilmente definíveis por qualquer pessoa. Se eu e você conseguirmos definir que um dado software, a gente consegue descrever qual é o seu uso, sua finalidade, enfim, significa que não precisa ser ninguém com uma formação especial para definir, para dizer o que é, né? Então, uma pessoa como eu, se estudar, consigo descrever o que faz Word. Pronto. Esse seria um critério. Até para compra de veículo, a administração pública vem usando o pregão eletrônico. Então, você veja que, de fato, o pregão ele é a modalidade principal aqui. 95% da administração pública federal utiliza pregão no seu dia a dia. Então, essa dificuldade que a gente imagina que ela existe, em verdade, não existe, né? Ela acaba não se comprovando na prática. Não sei se te ajudei com essa resposta. Ajudou, professor. Eu entendi. Agora, quanto à contratação de serviços como serviço médico, serviços profissionais, psicólogo pela administração pública, pode ou não pode pelo pregão? Não pode, na minha opinião, até tem que fazer concurso público, tá? A regra aí seria fazer o concurso público. Então, é que eu acabei vendo vários pregões de uma prefeitura do interior do Paraná que ela contrata empresas que forneceriam esses profissionais. Isso é muito questionável, muito questionável. Essas licitações podem ser impugnadas pelo Tribunal de Contas e as despesas serem reputadas ilegais, e aí vai gerar dever de ressarcimento, ação de improbidade administrativa. Olha, chupo complexo, não é um assunto fácil, até porque você aí está licitando aquilo que hoje se evita fazendo a terceirização, que é o posto de trabalho, né? Isso. E isso burla o princípio do concurso, é um risco muito grande fazer isso. Muito grande. São vários editais que eu vi assim. Eu acho que 20% dos profissionais são contratados dessa forma. O pessoal usou muito... Eles têm MEI, né? Aí contratam isso por pregão. Meu Deus. Isso é um risco muito grande, né? É um risco muito grande. E uma saída seria uma ação civil pública ou o quê? Para tentar combater esse tipo de licitação?
Porque Olha, eu também acredito que seja legal, porque a contratação de profissionais se deva exclusivamente por concurso, né? Eu penso que uma ação popular seria mais adequada, porque a ação civil pública, muito embora ela caiba, é muito complexo você conseguir um autor para ela, né? Se não for o Ministério Público, e lógico, nesse caso, o próprio ente político não faz sentido nenhum, né? O município processar a si mesmo, ou seja, uma insanidade. Então aí teria que ser um autor popular, acho que é bem mais fácil, e aí dá para demonstrar a violação ao princípio da moralidade, a moralidade administrativa, que é um requisito que está na Constituição, não está na lei de ação popular, mas que claramente torna cabível a ação popular para o controle judicial dessa contratação, que me parece legal. Eu também, no meu restrito conhecimento sobre direito administrativo, também acredito que seja bem legal. Enfim, não sei se você está estudando a possibilidade de propor essa ação, mas, né, ou está, enfim, nessa discussão, eu acho que vale... Eu acho que vale pensar no... Como chama? Na ação popular. Perfeito, professor. Perfeito? Perfeito, obrigado, viu? Na hora de quê? Uma boa noite. Valeu, igualmente. Bom final de semana. Você também. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.